A grande repercussão nacional do Inter na semana e também os 116 anos do nosso Clube do Povo. É sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, pessoal. Eu quero começar esse vídeo, vai ser um pouquinho mais rápido hoje, falando sobre os 116 anos do Inter. Hoje o time do Inter, né, o clube do Inter hoje completa 116 anos. 4 de abril de 1909 se iniciou o Sport Clube Internacional. E eu poderia aqui falar de toda a história do Inter, que todo mundo já sabe, né? Tricampeão brasileiro, campeão brasileiro invicto, tantos nomes, né, daquela época: Carpegiani, Paulo César, Paulo Roberto Falcão, o Manga. Podia falar de tantos caras, né? Anos depois, campeão da Copa do Brasil em 92 sobre o Fluminense, campeão de uma Libertadores em 2006 que o Inter não tinha Libertadores. O Inter consegue de forma heróica ser campeão contra o atual campeão do mundo, o São Paulo, e vai para o Mundial contra o Barcelona espetacular, né, do Ronaldinho, o Barcelona do Ronaldinho, aquele grande momento. E o Inter consegue, na raça, ganhar com gol do Gabiru, né, o time improvável do Inter. Ou então lembra daquela Sul-Americana espetacular de 2008, em uma época em que teve Grenal na Sul-Americana, que o Inter pegou Boca Juniors. Ou então lembrar da Libertadores de 2010 também, que teve jogo até no meio da neblinão. Essa supremacia no Estado por uma paternidade, 80 anos de paternidade, que o Inter tem mais grenais que o Grêmio, e essa conta vem aumentando cada ano mais. Tantos anos invictos gaúcho, o único octacampeão gaúcho. Esse ano voltamos a conquistar o gauchão, né, depois de tantos anos, e assim que eu fico feliz, porque esse ano foi a primeira lembrança de título para muitas crianças, que tiveram, graças ao Alan Patrick, graças ao Ener Valencia, graças ao Anthony, começaram a sua memória de títulos. Então eu vou falar da minha memória de títulos com o Internacional, né? Eu sou bem novo, então pouco eu vi da Libertadores de 2010. Então, por incrível que pareça, as minhas primeiras memórias de títulos com o Inter são daqueles primeiros campeonatos gaúchos, de 2011 até 2016. O Sacha dançando valsa, a gente ganhando o último título no Olímpico, a gente ganhando do Juventude nos pênaltis, onde o D'Alessandro errou um pênalti lá em 2013. Foi 2013, porque 14 foi aquele 4x1 no Centenário, que também foi espetacular, aquele 4x1, né? 2015, cara, 2015 foi muito tri pra mim aquela final, né? Onde o Nilmar dá uma meia-lua no jogador do Grêmio, passa e o Valdívia marca, né? E faz aquele 2x1 pro Internacional. O Internacional é campeão no Beira-Rio depois de um empate no jogo de ida na Arena, e o Inter consegue ganhar aquele gauchão. Tem um outro gauchão lá em 2016, onde o Grêmio caiu pro Juventude na semifinal, então o Inter enfrentou o Juventude. Então essas são as minhas primeiras memórias, cara, querendo ou não, de título. E aquilo pra mim, eu comemorava como se fosse uma Libertadores, entendeu? E era tri, porque, por exemplo, a gente fez 6 anos seguidos, começava o gauchão, pra mim era certeza de título. Eu não tinha muitas memórias do Inter perder gauchão. Infelizmente, depois de 2016, muitas coisas aconteceram. A gente bateu na trave em muitos títulos. A gente bateu na trave em 19 Copa do Brasil, a gente bateu na trave em 2015 Libertadores, a gente bateu de novo no ano passado na Libertadores, a gente bateu na... Olha, mais do que bater na trave, mas eu prefiro não lembrar 2020 o Brasileirão. Cara, e esse time é espetacular. Esse clube é espetacular, esse torcedor é espetacular. É um torcedor que batalha, é um torcedor que ama o time, é um torcedor que, não importa o que aconteça, faz honrar, né? Aquela "e te prometo", né? Sempre te apoiar. Então, é um torcedor que, Inter, não importa o que digam, sempre levarei comigo a minha camisa vermelha. E o torcedor honra essas palavras. Então nós amamos esse clube. E eu deixo aqui essas palavras. Parabéns ao nosso clube do povo, de tantas grandes figuras. O Inter teve uma grande repercussão nacional essa semana. Eu vi o programa do nada mais nada menos que Galvão Bueno na segunda-feira passada. E todos, basicamente o Galvão e
a não ser a não ser um participante, mas ele colocou, ele estava na dúvida ali entre Inter, Atlético, acabou cedendo para o Atlético, mas assim, todos praticamente participantes colocaram o Inter como postulante ao título. Aí tu tem o Abel Ferreira elogiando o Inter na coletiva, Felipe Luiz elogiando muito o Inter. Então eu vou colocar aqui, a gente comentou sobre isso na nossa última live de segunda-feira, essa grande repercussão nacional do Inter. Olha aí. Também teve essa questão, né, a gente está tendo aí os técnicos ultimamente falando muito do Inter, né? O Felipe Luiz falou na coletiva do Flamengo que é um alto nível esse jogo do Brasileirão de sábado agora. Era um jogo de alto nível, porque claro, assim como todas as ligas, tem os jogos aqui no Brasileirão onde um time fica muito, né, se sobressai muito sobre o outro e ganha de 2-0, ganha de 3-0. Então o que eu acredito que o Felipe Luiz quis dizer é que era um jogo realmente de 1-1 mesmo, né? Um jogo pegado ali, onde o Flamengo jogou muito bem, o Inter teve a sua estratégia e foi bem também. Acho que o segundo tempo do Flamengo foi bem melhor do que o do Inter. Então, o Felipe Luiz ele fala assim que era um jogo de alto nível. E ele mencionou, por exemplo, o Ener Valencia, o Borré, esses jogadores do Inter como nível de Europa. Até porque eles jogaram na Europa, né? O Ener Valencia passou tanto tempo lá no Fenerbahçe, o Borré estava aí na Bundesliga, enfim. Então são jogadores que já conhecem o futebol europeu. Então ele elogiou bastante o Inter. Também aconteceu do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira falou em coletiva que até foi num momento em que ele e o repórter se questionaram ali. Ele falou uma coisa, o repórter retrucou e tal, e ele perguntava, o repórter respondia, né? Aquelas horas que troca a coletiva, e aí ele fala, né? Você viu o gol espetacular ontem do Internacional? Então o Abel Ferreira na coletiva ele mencionou, inclusive, o estilo de jogo do Inter, o gol do Inter, né? Como um estilo até modelo. Então isso significa que o Inter não é loucura nossa aqui, não é uma coisa só nossa daqui, da aldeia, daqui do Rio Grande do Sul. O Inter realmente pode, o próprio Roger Machado disse que talvez não vai ter a mesma visibilidade midiática para o centro do país como são os outros times, mas o Inter, pelo menos pelos treinadores, e aos poucos a gente vê, eu estava olhando ontem um programa nacional e muitos já falam também no Inter, né? Então, aos poucos o Inter vai ganhando, né, essa notoriedade aí de ser colocado como postulante ao título, candidato ao título, mas é bem interessante ver também o Felipe Luiz, o Abel Ferreira, eles falando, né? E o Inter tá aí, né? Como que tu vê assim o Inter, então, comparando aí com o Palmeiras, com o Flamengo, o Inter briga, né, por esse título, e tu acha assim, o Inter ele poderia ser mais forte nas Copas ou no Brasileirão? Porque a gente sabe que uma hora vai ter que ter alguma prioridade, né? Vai ser muito difícil jogar todas assim, as competições, time titular no domingo, time titular na quarta. Vai ter algum momento que vai ter a competição. Eu gostaria bastante de ver o Inter na Copa do Brasil, por exemplo, em mata-mata, assim. Libertadores, eu gostaria bastante, mas eu acho que Libertadores é muito difícil, né? Claro, mas eu gostaria muito Copas, assim, né? Mas também, quem que não gostaria um Brasileirão, né? Meio, como é que tu vai dizer? Eu gostaria Libertadores, tá? Mas tu não gostaria do Brasileirão? Então, claro que gostaria. Mas eu acho que o Inter hoje, o estilo é mais Copas. Mas como que tu vê assim, que poderia. Tu acha que o Inter teria mais chance no Brasileirão, em Copas? E também, o que tu acha desse comentário, né, do Felipe Luiz, do Abel Ferreira? O Inter tá entre eles ali? Ou é melhor a gente fazer o nosso, não pensar assim agora? O que tu acha aí? Não, eu acho muito bom esse prestígio, né, de grandes técnicos do futebol brasileiro em relação ao desempenho apresentado do Inter, né? O Felipe Luiz é o técnico sensação do Brasil hoje, né? É, talvez junto com o Roger, óbvio, o Roger com menos mídia, né? Até porque não treina o Flamengo, mas o Abel, que está consolidado aí no nosso futebol há alguns anos já, né? E destacando o futebol do Inter nos programas esportivos também. Todo mundo falando do desempenho do Inter do Roger, que, como tu citou, inclusive no início do programa, né, da nossa live, que não começou no gauchão, né, esse desempenho do Inter. O Inter já vinha da reta final do Campeonato Brasileiro de 2024 muito bem, né, e alcançou aquela série invicta, né, que quase nos levou ao título, né, bem verdade que já tinham equipes bem adiantadas, né, o Botafogo, o Palmeiras bem à frente também, e acabou não dando, mas o Inter já vinha bem desde o ano passado, confirmou isso no Campeonato Gaúcho, foi campeão
com sobras, eu diria, com grande superioridade em relação ao Grêmio e aos outros adversários também, mas, enfim, sobre o prestígio do Inter era isso. Tinha uma outra pergunta também sobre as prioridades, né? Enfim, de qualquer maneira, ao longo do ano acabam se estabelecendo prioridades, né? Eu acho que nesse início o Inter não vai deixar assim bem claro, né? Qual o principal objetivo? Se vai ser o Brasileiro, se vai ser a Libertadores, a Copa do Brasil, eu acredito que dá para postergar um pouco o foco, né? Até porque na próxima fase acredito que ainda pegue um adversário mais fraco, na seguinte talvez também, mas enquanto isso acho que na Libertadores e no Campeonato Brasileiro o Inter vai meio que mesclando assim, sem deixar claro uma prioridade. Mas chegando um pouco mais à frente, né, caso o Inter avance na Libertadores, aí sim eu acho que o foco deve ser. Deu uma travada aí. Deixa eu ver, deu uma travada aí, mas Eu pelo que eu acredito. entendi. Agora sim, voltou. Voltou, pode. Beleza. Só para terminar sobre a Libertadores, né? Enfim, às vezes antes de começar a gente costuma falar, não tem que priorizar nada, tem que ir com força máxima em tudo, mas é impossível, não tem como tu jogar em Porto Alegre num dia, jogar em Medellín 4 dias depois e querer que o Inter escale os titulares em ambas as partidas. Vão se estabelecer prioridades e acredito que a prioridade vai acabar sendo a Libertadores, até porque o Campeonato Brasileiro ele te permite recuperação, né? Enquanto a Libertadores na fase de grupos são 6 jogos apenas, com 3 adversários muito difíceis, né? O Nacional, o Atlético Nacional e o Bahia são adversários difíceis e o Inter não pode dar margem para o azar, né? Tem esse jogo já quinta-feira contra o Bahia, onde seria importante o Inter não perder, fazer quem sabe um pontinho ali e vencer os 2 seguintes em casa para aí sim fazer 7 pontos e ir para o segundo turno do grupo, assim chamando, com mais tranquilidade, né? Sem a obrigação de vencer fora de casa, por exemplo. Isso é pelo menos o lado bom que a gente tem um grande grupo, né? Daqui a um pouco não vai jogar Valência, joga Borré, ou o contrário.